Marcos Caruso, estamos de volta com o Sem Censura, hoje falando sobre teatro, literatura, FGTS, e a gente estava aqui conversando no intervalo com o Marcos, ele estava dizendo que ele tem que sair às 6 mesmo do programa, porque ele vai para o teatro, porque ele recebe os espectadores. Então, você chega lá e ele cumprimenta, como vai o senhor vai bem? Sim, conversa com as pessoas. Pessoas assim, nossa, se assustam às vezes. Não vai ter? Eu falei assim, eu vim para dizer justamente que eu não virei hoje. Muito bom. A gente vai ficar muito triste quando você for embora. Bruno, você tem perguntas aí sobre o FGTS? Temos perguntas. Então tá, vamos lá, Juliana. Olha só, a Marisa Souza, ela está com uma dúvida e ela pergunta assim, o trabalhador que foi mandado embora sem ser por justa causa e a empresa não fez a homologação, mandou entrar na justiça, poderá receber o FGTS? Essa pergunta também é interessante, acho que vale a pena a gente explicar que aqueles trabalhadores que foram dispensados sem justa causa, eles sempre puderam sacar o fundo de garantia, né? Quem tá sendo beneficiado com essa medida agora é aquele trabalhador que pediu demissão ou foi dispensado por justa causa e aí não pôde sacar o fundo de garantia, a não ser que ficasse 3 anos desempregado com a conta inativa. Então, nesse caso da senhora Marisa, ela foi dispensada sem justa causa, mas a empresa não fez os procedimentos de homologação. Então, aí eu não sei também se não teve baixa na carteira, que tipo de desdém, né, ou inadimplemento a empresa cometeu. Porque se ela não consegue nem provar junto à Caixa Econômica Federal que ela foi realmente dispensada e que ela teria direito a sacar, ela teria que ajuizar uma ação contra essa empresa para ela obter a homologação judicial ou um ofício que o juiz pode expedir para a Caixa para levantar esse fundo. Mas imaginando que ela tenha documentação suficiente para mostrar que ela pode sacar, basta ela se dirigir à Caixa, Bruno, com essa documentação e levantar esse dinheiro. Com qualquer dificuldade, ela vai ter que ir à Justiça. Claro. E vem cá, por quanto tempo vai valer isso? Nós temos as datas de aniversário, Marcos. Por quanto tempo vai valer isso que, por mesmo sem justa causa, a pessoa pode... Não, sem justa causa, ela pode sacar indeterminadamente. Não, por justa causa. Por justa causa e pedido de demissão, ou na regra antiga, 3 anos desempregada com a conta inativa, ela pode sacar, ou agora, com essa medida nova, vai até julho de 2017. Até julho. Então, até julho. Que as pessoas dispersam logo as pessoas. Não, tem até que... por justa causa para poder... O ideal são as pessoas separarem a documentação toda com antecedência, para o dia que chegar a Caixa, com tudo organizado. Foi ótima pergunta, Marcos. Eu achei que a partir de agora estava liberado. Não é. Tem data. Ou você pega até o É como se fosse um pacotão para liberar contas paradas inativas. Depois que passa. Tanto é que por datas de aniversário tem as periodicidades. Março, abril, findando em julho. Para injetar dinheiro na economia. Isso aí. Um momento de desemprego, de crise, liberar esse dinheiro para os trabalhadores. Exatamente. Que é uma nota preta, aliás. São 46 bilhões, é isso? Tem pessoas que têm um dinheiro muito grande para receber. Imagina pessoas que pediram demissão dos seus empregos com 20 anos de casa, 15 anos de casa. Agora, tem pessoas que têm muito pouco, podem ter 3 meses, né? R$500. Mas eu acho que eu vou deixar mais um pouquinho para ver se rende mais. Não, mas não rende, não deixe, porque o rendimento do Fundo de Garantia é muito inferior. Não vai acabar. Vera, o rendimento do Fundo de Garantia é muito inferior a qualquer aplicação. Eu sei, é 3, tanto que há um processo em curso, aguardando decisões nas cortes superiores, para que o índice de reajuste da conta vinculada ao Fundo de Garantia não seja mais esse. Então, esse é um outro problema que não foi resolvido ainda. Então, não imagine que deixar lá vai render, porque mas não é esse o problema, Juliana, é exatamente esses problemas que você levantou. A burocracia é assustadora. Então, eu digo assim, não vou aguentar. Porque a terceira pergunta ela me diz, o número do PIS está errado, senhora. Não sei o que, não, senhora. Aí eu não vou. Eu digo, não, senhora, pode ficar com os R$500, eu não quero mais saber disso. Esse é que é o problema. E eu acho que as pessoas têm esse problema, não tem? Sim, acho que algumas pessoas, né, até que se não tiver documentação, mas acho que o Marcos disse, o momento é muito difícil, muito desemprego. Até julho. Né, a crise. Então, a pessoa que está sendo despedida, por exemplo, eu não quero nem despedir o meu funcionário, mas de repente eu o despeço para ele poder retirar o fundo. Não, mas tem um detalhe, Marcos. Essas contas inativas são para pessoas que pediram demissão ou foram dispensadas por justa causa até 31 de dezembro de 2015. Tá? Então não pense em dispensar alguém agora para levantar... Vai todo mundo começar a pedir demissão. Não faz diferença. Emprego atual. Não. Só até 31 de dezembro de 2015. Agora,
Tem limite para a quantia de dinheiro que você pode sacar ou não? Não tem Se limite. Essa é uma pergunta sempre muito 50... feita. A pessoa pode ter tido vários empregos ao longo dos anos e pedido demissão de todos esses empregos, né? Uma pessoa com mobilidade profissional muito grande, pede demissão e já entra em outro, então nunca está com a conta inativa. Ela vai poder sacar todos esses depósitos de cada uma dessas empresas em que ela trabalhou. Você tem acompanhado pela Caixa como é que está a procura, como é que não está? Vai começar agora dia 10 de março, mas a busca de informações Isso. pelas pessoas, assim, já de separação de documentos, da busca de conhecer o extrato. Você vê que quando as pessoas perguntam, eu não tenho cartão cidadão, eu quero tirar, que é mais fácil para eu consultar pela internet. Isso sim, acho que as pessoas estão se movimentando. Você não tem nenhum FGTS? Você que fez tudo na Globo? Não. Só pessoa jurídica. Ah, tá. Ai, não Tem mais pergunta? Tem sim. A Mônica, ela pergunta, fazendo consulta pelo CPF e dando, não foram encontradas contas inativas habilitadas para o pagamento. Tente pelo PIS. Como faço para saber o PIS? Que é aquela história da burocracia, né? É difícil. Em vários documentos tem o PIS, mas não vamos imaginar que ela não localiza nada. Até na carteira de trabalho, costuma o PIS estar grampeadinho lá atrás, num cartãozinho com o número do PIS. Nos contra-cheques, né, ou olerites, né, os paulistas chamam de olerite, nos contra-cheques das empresas costuma aparecer lá o seu número de PIS. Mas vamos imaginar que ela procurou em todos os documentos, ou não tem mais os documentos e não localizou. Ela tem que se dirigir à Caixa Econômica Federal com documentação de identidade e o CPF, e eles vão localizar o PIS dela lá na Caixa Econômica. E pode até ser pelo telefone, eu não sei de cabeça o número, mas a própria internet, se a gente jogar, aparece lá o 0800 do atendimento da Caixa para você buscar essas informações pelo telefone. Eu ouvi dizer que sábado vai estar aberto. Isso eu nem sabia. Melhor ainda, então. Que a Caixa vai abrir para facilitar justamente essa grande procura que eles estão esperando ter, é com isso? certeza, né? Vai ser Mas uma agora corrida. só é para o mês de janeiro e fevereiro? Isso, é por datas de aniversário, exatamente. É escalonado de mês a mês até julho. Julho encerra ali dezembro, né? Os aniversários de dezembro, escalonado para tentar reduzir exatamente, organizar a procura. E você tem conselhos do que a gente deve fazer com esse dinheiro? Né, essas pessoas estão endividadas, saldar as dívidas principais, né? Ou economizar alguma coisa, se ainda está em momento de desemprego. Acho que o principal é saldar as dívidas, né? Para quem está endividado, não sair gastando, né? Comprando. É uma poupançazinha interna e colocar a vida em dia, né? Então, não adianta você fazer aniversário em março, que amanhã não adianta nem procurar. Não. Amanhã você só pode procurar se você fez aniversário até 28 de fevereiro. Isso aí, janeiro, fevereiro. Janeiro, fevereiro. Vamos lá, Bruno. Ela acabou de responder a pergunta da Doralice no Twitter, que ela pergunta se é possível sacar antes das datas previstas. Não, né? Não, porque senão geraria uma desorganização tremenda. Exatamente por isso que eles organizaram por data de aniversário. Explica pra gente o que é o FGTS. O FGTS é engraçado que o trabalhador brasileiro, todo trabalhador brasileiro, ele conhece o FGTS. A gente atende no escritório modelo de uma faculdade e o trabalhador, isso ele conhece. O Fundo de Garantia ele surgiu em 67, numa tentativa de quebrar a estabilidade decenal. Agora eu vou brincar com você, Vera, você dizer que nós estamos aqui com um pessoal mais velho, todo mundo conhecia a estabilidade decenal. Mas eu conhecia mesmo. No meu colégio, tinha uma professora que estava lá há muitos anos, e aí disseram... Miss Mary foi despedida. Disse, por quê? Porque ela ia completar 10 anos de casa e as freiras ficaram apavoradas e demitiram. Então, não pode fazer 10 anos de casa, porque estabilidade... Decenal, né? Quem adquiria 10 anos na empresa... Não podia ser mais demitido. Só se fosse uma justa causa, uma falta gravíssima. E nós não temos isso mais hoje, né? No Desde setor a Constituição. privado, não era nem setor público, não, né? Qualquer empregador. Então, ele nasceu em 67 de forma opcional. O trabalhador poderia optar por querer o Fundo de Garantia ou não. Mas com a Constituição de 88, ele se tornou obrigatório para todo qualquer trabalhador. Então, de 88 para cá, todo trabalhador registrado, carteira assinada, né? Submetido a CLT. Menos para as empregadas domésticas, né? Não, as empregadas domésticas foi mais recente, Marcos. Foi de outubro de 2015 para cá. Contemplou todo mundo. Perfeito. Bem lembrado, as domésticas foi uma legislação especial. Agora a PEC das domésticas de outubro de 2015 para cá. Antes era facultativo, mas de outubro para cá obrigatório. E o Fundo de Garantia nada mais é que o quê? Um desconto
de 8%, quando eu digo desconto, não tira do trabalhador, é a empresa que paga, mas são 8% em cima da remuneração do trabalhador que é depositada nessa conta vinculada. O trabalhador não tem acesso a esse dinheiro e ele só vai ter acesso nas hipóteses que a lei prevê. E as hipóteses são várias, as tradicionais, uma dispensa sem justa causa, morte, não é o trabalhador que saca, são os seus herdeiros, seus dependentes, aposentadoria, doenças muito graves, né? As doenças estão listadas, quais são, doenças bastante graves, e outras situações, a aquisição da casa própria, desabamentos, inundações, né? Houve algumas alterações posteriores, inclusões de situações que permitem a movimentação, mas tirando essas hipóteses, não. E é por isso que essa medida hoje veio a ser eficaz para aquelas pessoas que não estavam já nesse rol possível de movimentação para resgatar esse dinheiro. E tem muito dinheiro pequenininho, Tem. Essa ideia. E consegue dar 46 bilhões porque é durante muito tempo? Mas deve ser muitos trabalhadores que pediram demissão, justa causa, porque muitas das rescisões não permitem o saque do fundo de garantia, muitas, né? Muita gente pede demissão, muita gente é dispensado por justa causa. Além das pessoas que podiam movimentar e não movimentaram. Né? A gente estava conversando agora mesmo no camarim e a maquiadora super gentil, ela disse, você sabe que eu nunca saquei o meu fundo de garantia, eu já podia ter sacado? Eu falei, mas mentira, você deixou isso lá? Deixei, acabei, vou enrolando, vou esquecendo e deixei isso lá. Então, tem realmente um volume grande parado, né? Mas as empresas, a gente conhecia muitas empresas que diziam, contratavam pessoas e não depositavam coisa nenhuma, não é, Ana? A gente... Imprensa, então... Aí entra naquela nossa conversa. Aí entra um recurso, o trabalhador que não encontrar o seu fundo de garantia depositado pode entrar com recurso? Aí foi o que eu disse, aí só se tiver 2 anos da data de desligamento dele, porque se passou 2 anos... Prescreve, tá prescrito. E essas são 10 anos, 15 anos. Prescritos. Aí tá tudo prescrito. A prescrição, às vezes, para quem não é do meio jurídico, parece muito injusto, né? Todo mundo fez aquela cara de, não acredito. Mas a prescrição, ela é um instituto jurídico muito interessante, chamado de segurança jurídica, paz social. Igual nas nossas relações, né? Se a gente briga com o marido, com a mulher, com o filho e depois isso vai adiante, nós não podemos 10 anos depois falar, porque lá 10 anos atrás, quando você fez aquilo. Então a prescrição, ela é uma paz jurídica. Você tem um direito a reclamar, mas você tem um direito... me dá paz jurídica se eu estiver devendo. Mas tem prazo também, Vera. O próprio imposto de renda para te cobrar falhas na declaração, ele também tem prazos prescricionais. Toda a parte jurídica existe. Podem ser maiores ou menores, né? O imposto de renda são 5 anos, mas também há prescrição. Há prescrição no direito penal, né? Então, assim, às vezes, para quem não é do direito, dá uma sensação de injustiça. Mas a prescrição é necessária. O prazo é pequeno, né? Esse prazo é pequeno. Esses 2 anos parecem pequenos. Mas é uma previsão da nossa Constituição. Então, o prazo de 2 anos está previsto na Constituição, na nossa lei maior. Tá. E beneficia as empresas, no fundo, né? E é engraçado que se a gente for falar com as empresas, elas acham 2 anos tempo demais. Nossa, alguém para sair daqui demorar 2 anos para me acionar, eu não poder ter tranquilidade de esquecer algum erro, 2 anos, então é muito curioso, né? Tem razão. Eu estava pensando em empresas desonestas e você está falando de pessoas bem intencionadas, né? Ou até pessoas físicas, isso até existe, né? Existe. Se você procurar bem, encontra. Tem mais alguma pergunta, Bruno? Senão a gente... Tem uma pergunta um comentário que vocês conheceram, falaram do Teatro Mesbla, o Carlos Domingues. Ele diz, Marcos Caruso, esse é fera e a última vez que fui ao Teatro Mesbla foi ver Defunto Morto com o José Vasconcelos. Conhece essa peça? Gente, José Vasconcelos, ele não fazia peça. Ele fazia stand-up. Ele é um precursor do stand-up. Ele fazia shows de humor. Eu acho que eu vi isso aí. Você acha que viu? Que eu vi isso. Não chegava a ser uma peça de teatro, por isso ele não está contemplado no livro. Porque você não fez programa dessas coisas. Não. E olha que você viu tudo isso também, né? Vi também. Mas eu sempre, os shows de humor do Chico Anísio, do Jô Soares, que eles faziam muito, nenhum deles está. Ok. É só teatro mesmo. Maravilha. O programa foi uma delícia. Agradeço muito aos nossos convidados. Eu agradeço. Agradeço muito aos nossos telespectadores. Eu gostaria de dizer para vocês que se vocês estão no Facebook, a gente fica mais um pouquinho. Mas o Marcos vai ter que nos deixar, porque ele vai ter que ir lá receber vocês, que estão indo todos para o teatro, às 7h30, né? Às 8. Então tá bom. Então, até amanhã, às 5 da tarde.
olha só, nós estamos de volta só no Facebook. E conta aí, Marcos, por que é bom o espetáculo do... Conta aí, Flávio, por que é bom o espetáculo do Marcos? Porque é uma palestra teatral, uma palestra teatralizada. Então, ele estabelece um diálogo com a plateia muito gostoso e de uma forma muito naturalista. E hoje em dia é muito difícil você ver o naturalismo em cena. Quer dizer, ele montou a palestra que ele ouviu na primeira leitura, foi isso um pouco? Não, o cara faz uma palestra sobre um pintor, sobre o escândalo que aconteceu com um pintor na França, um escândalo absurdo. Mas é baseado em coisa real, não? É ficção pura? Baseado em coisa real. E aí o cara faz e a plateia vai tentando, eu vou desvendando junto com a plateia. Esse escândalo, você não precisa conhecer arte contemporânea, e você acaba entrando no mundo da arte, que é lindo, e ele se torna popular. Ele é sofisticado, mas ele se torna extremamente popular pela forma como é feita. Esse autor, ele era crítico de arte, alguma coisa, não? Não, ele é teatro mesmo. Ele é um estudioso de Proust, ele é um cara que se interessa por arte, super interessante. E ele faz a peça há 10 anos em Paris. Ele. O espetáculo, Fernando manteve as luzes da plateia na semi-obscuridade, assim. Então, isso te convida a participar também ao espetáculo. Você fica à vontade. Você vê a plateia, né? Conversa com todo mundo. A plateia dá palpite, interfere, se mete. É muito legal, é muito bacana. Tem aquele texto do Tchekhov, que lembra que ele faz aquele discurso sobre o cigarro e que ele acaba falando mal da mulher, que é uma delícia, mas não é não, né? Ele tenta deixar de fumar, mas porque a mulher dele enche. Mas na França o cara faz sério. Você foi à França ver? Não, eu fui à França conversar com ele e eu não quis ver a peça. Não quis. Você não tinha feito ainda. Não quis. Mas aí depois ele me mandou todo o material, aí no meio do material veio um DVD, eu achei que fosse coisas das projeções, das projeções. Quando eu pus o DVD era peça. Aí eu falei, vou ver. Já estou quase próximo da estreia. Sério? Lá, como é que é lá? Ele vai lá, ele faz uma telazinha, põe um projetor no chão, projeta. É ridículo, ele pode fazer nesse pedacinho. E ele faz seriamente. Ele fala com as pessoas, conversa, tem uma risadinha aqui, uma risadinha ali. Aqui já tem um espetáculo mesmo. Não, é bem teatralizado. Tem projeções lindas no fundo. Tem um cenarão, tem coisa. Eu fico sempre impressionada com o monólogo. Quem é que manda mesmo? É o ator, né? O diretor. Como é que é, Flávio, essa relação com o monólogo? É difícil para quem, na verdade? Porque não tem com quem trocar o conflito, né? Não tem a contracena, né? Eu não acho que isso é um monólogo, eu falo que é um solo coletivo. Um solo coletivo. Mas assim mesmo você fala o tempo todo. Mas você ensaiou, eu estou falando do processo de ensaio, né? Como é que você leva adiante? Se é ruim para o diretor ou se é ruim para o ator ficar lá falando sozinho? Eu falo com as pessoas, eu não falo sozinho, isso que é legal. Eu estou olhando no teu olho. Eu olho, a pessoa mexe, vai no banheiro, diz, a senhora está saindo, pode ir ao banheiro, volta, não sei o quê. Eu estou conversando, é um bate-papo, né? É isso aqui que você está fazendo, quase. E aí? Isso aí não fica monólogo. Tá. Entendeu? E aí as pessoas adoram, né? Porque elas se sentem íntimas, né? A gente está tirando o seu... A gente está tirando... O catéter. Os peitos também. Está tirando para você poder ir embora para o teatro. Indo embora no ar? Estamos no ar. Tchau, gente, do Facebook. Beijo. Adorei. Você gostou? Então volta. Moleza. Eu não posso ficar beijando as pessoas, mas agora eu estou no ar, né? Não, mas a gente gosta. Não tem importância. Tchau, Bruno. Tchau, prazer. Tchau, gente. Obrigada, hein? Tchau. Bom espetáculo. E aí, conta, Flávia, é muito engraçado? Muito engraçado. E, principalmente com o Caruso, é uma pessoa muito divertida, muito bem-humorada. Então, tem a personalidade dele que ajuda a levar... Em nenhum momento, realmente a sensação de monólogo está fora. Quanto tempo? É 1h30? 1h20. É enorme. É muito... Decorar esse texto engraçado. É desumano. É divertido e realmente tem uma virada... Ou spoiler. No final, que é extraordinária. É uma trouvaille
dramatúrgica Esperta do muito cara, né? boa. Lembra, teve aquela peça de teatro que era arte, que era Paulo Gorgulho, que era ótimo, que era uma delícia. Vocês viram? Mas é engraçado que é o seguinte, o arte realmente discutia a arte contemporânea. É verdade. E essa peça é tão safada, tão esperta, que ela aparentemente está discutindo a arte contemporânea, mas na realidade ela está denunciando a manipulação da mídia. E isso só vai saber no final da total. peça. Já contou. Spoiler total. Ô Vera, eu legal. tenho uma pergunta, não, é Comentário. um comentário de um telespectador, o Aidano Sardenberg. Bom, Aidano, eu achei que só tinha um, que era do jornal do Aidano Globo. Mota. O Aidano Mota, mas tem dois. E ele pergunta assim, ele é jornalista e ele pede dicas de livro para um jornalista. O que um jornalista tem que ler? Aí Ana Ruda Calado? Pelo amor de Deus, olha aí, essa pergunta é para você. Eu acho que o jornalista, para começar, devia ler tudo que ele puder. Porque jornalista que não lê não existe, não pode, né? Agora, história, biografias, vou puxar a brasa para a minha sardinha, né? Eu faço biografias exatamente por isso. Porque você tem história de vida e história do Brasil, né? Minhas biografadas são só mulheres e mulheres que têm alguma passagem importante na história do Brasil. Então, eu acho que ler teatro, ler o livro do Flávio, Acho tem que ótimo. ler tudo. Não estou fazendo É brincadeira certo, nem mas ela propaganda. É que o jornalista não pode ficar Bitolada, né? só... Ele tem que estar preparado para qualquer emergência, para qualquer trabalho. Eu assisti, quando eu era ainda repórter bem principiante, o Jean-Paul Sartre chegar do Rio de Janeiro e um grupo de jornalistas ao redor dele, e um chegou atrasado e disse assim, quem é o cara? Quem é o cara? É um jornalista francês, né? Eu digo, é esse senhor. E pediram para cada pessoa só fazer uma pergunta, porque ele estava muito cansado da viagem. Aí esse rapaz, que se dizia jornalista, disse assim, o que é que o senhor escreveu mesmo? Nossa. Quer dizer... Desprestígio. Perde falta o mesmo. tempo que podia fazer uma pergunta super interessante. Exato. Não, aí o cara que acompanhava né? ele interrompeu, pegou o braço do Sartre e levou embora. Porque Sartre explicar o que é que ele tinha escrito. Então, o jornalista, claro que não se pode saber tudo. Eu estou velha Ele desse pode fazer jeito o dever de casa. e não Você sei pode nem... preparar Agora, Hoje em dia é muito fácil, né? Entra na internet, dá um qual é Google. o seu trabalho de hoje, qual é a sua pauta? Então, você vai ler sobre aquilo. Agora, não fica só lendo... Você falou em Google, não fica só no Google, não. Mas pelo menos eu adoro o Google. Está atrasado ir para entrevista. Dá um Google sim. rapidinho, dá uma olhada. Isso tem que. O dever de casa, como você diz. É. Mas você tem que realmente se desdobrar, entendeu? posso Você até não contar pode uma dizer, historinha esse assunto não me interessa. Eu dei muita aula em curso de jornalismo, e eu ficava horrorizada quando o aluno dizia assim, mas isso não me interessa. Eu disse, meu filho, você errou de profissão. O jornalista Não tem me que se interessa, interessar não por interessa, todas não as existe, coisas. né? Ele não pode saber tudo, claro, é impossível. Mas ele tem que se interessar por saber tudo. Fala, conta, Flávia, a Não, é historinha. uma história de jornalismo, de como a coisa desse dia que a Ana assistiu para os dias de hoje, que a coisa está deteriorando e é muito perigoso. Por exemplo, na época do lançamento do livro, eu dei muita entrevista para muito jornal, rádio, muita coisa. Eu fui um jornal importante, foi lá em casa me entrevistar, o que é raro hoje em dia, por telefone, e é rápido. E ela em casa, levou fotógrafos, e gente, que produção! Isso nunca mais vi disso, há uns 20 anos que eu não vejo. Era uma produção. E ela sentou com o livro na mão, olhou para a minha cara e falou assim, eu sei que é programa. Eu fiz assim, hã? Eu vi no Google, por isso que eu falei Google. Eu não estou entendendo assim. Eu sei que o programa não são aqueles impressos que vocês dão na porta do teatro. Eu sei que é um programa. Aí eu falei assim para ela, às vezes a gente vende também, mas de uma forma geral a gente distribui gratuitamente. Ela falou, pois é, aí eu já entrei em pânico com esse início de entrevista, seja lá o que Deus quiser. Aí eu comecei a contar mais ou menos o que eu falei aqui, que foi
que eu comecei, que criança, eu já estava apaixonado, e que eu ficava vendo o Grande Teatro Tupi na televisão, enquanto meus pais estavam no teatro, e me traziam um programa, não sei o que. Contei. Quando saiu a matéria, era uma loucura total. Era assim, o Flávio ficava em casa ouvindo rádio-teatro, enquanto... Ela deve achar que eu tenho 98 anos. Né? Que ele ouvia rádio-teatro enquanto os pais iam para o teatro. E ele e ficava em casa esperando o programa. De onde ela tirou a rádio-teatro? Quer dizer, tá tudo muito doido essa parte do jornalismo. Quando você encontra um jornalista que sabe quem você é e sabe mais ou menos o que você está fazendo, o que você fez ali, é uma bênção tão grande. Você foi jornalista há muito tempo. Fui. Você não faz isso anos. não, né, Flávio? Nossa, eu ia tão preparado, porque antigamente não tinha Google, a gente pedia pasta da pesquisa. Departamento de pesquisa. Pasta da pesquisa. Tinha o departamento de pesquisa. E estudava, eu ia super preparado, nossa. Isso não acontecia, chegar, olha, eu sei o que é programa, mas ela nunca foi ao teatro. Ela falou assim, é como aqueles catálogos que tem nas exposições de arte plástica, assim, mais ou menos é parecido. Mais ou menos. É complicado o negócio. Tá complicado, tá muito complicado. O Muniz Sodré tem uma definição muito boa, né? Ele diz assim, jornalista é uma técnica de nível médio. Agora, o que o jornalista tem que ter é formação humanística. É isso que ele precisa ter. E ele não está tendo. Exatamente. Não é é? perfeito. Eu acho isso. perfeito. É perfeito. Se a técnica de nível médio, que mas você só é bom jornalista se você tiver formação humanística. E aí, mais uma perguntinha. Elisângela Araújo, ela gostaria de saber, eu não sei se eu já fiz essa pergunta, ela pergunta, gostaria de saber que quem trabalhou no ano de 2016 também tem o direito do FGTS inativo. Não, você não fez essa pergunta, mas o Flávio ou o Marcos fez. Na verdade, para o saque dessas contas paradas, é só para quem pediu demissão ou foi dispensado por justa causa até 31 de dezembro de 2015. Agora, se eventualmente ela já foi dispensada sem justa causa este ano de 2016 e agora para cá 2010, é só ela sacar. Agora, se ela pediu demissão ou foi justa causa de 2016 para cá, só se ela ficar 3 anos com a conta inativa que ela vai poder sacar. Olha, eu queria dar os parabéns à Juliana, porque a Juliana é uma advogada, por incrível que pareça, e que sabe tudo de teatro e de arte. Olha só. Quem me dera. Não é? Eu gosto, eu gosto. É bom. Parabéns, Juliana. Coisa Obrigada, boa. Ana. Foi um prazer enorme ter aqui. Que é isso. Flávio, Muito obrigada a você. 10. Bruno, até amanhã. Vamos, então, acabar. Segundo, final, fim. Até amanhã de novo. Até lá.